O Livro de Mórmon é um livro de fé e história, um testemunho sagrado de antigos povos. Ele conta a história do relacionamento de Deus com povos antigos nas Américas, revelando suas lutas e triunfos. Um dos livros dentro do Livro de Mórmon é o Livro de Omni, um texto curto, mas significativo. Este livro é pequeno, mas é poderoso, contendo mensagens profundas e inspiradoras. Ele age como uma ponte, conectando os livros de Jacó e Mosias, unindo histórias e ensinamentos. O Livro de Omni é uma coleção de registros, cada um contribuindo com uma peça do quebra-cabeça histórico. É nomeado em homenagem ao seu primeiro escritor, Omni, um profeta nefita justo e dedicado. O livro então detalha os registros de outros profetas, descendentes de Omni, cada um com sua própria perspectiva. Suas palavras nos dão um vislumbre de um período turbulento na história nefita, cheio de desafios e conflitos. Aprendemos sobre guerras, migrações e jornadas espirituais, refletindo a resiliência e a fé do povo. Este livro é importante para nós hoje, oferecendo lições valiosas e atemporais. Ele nos lembra que Deus está sempre com seu povo, guiando-os, mesmo em tempos difíceis e incertos. O Livro de Omni nos convida a confiar em Deus, a buscar sua orientação e proteção. Ele tem um plano para cada um de nós, um caminho que devemos seguir com fé e coragem. O Livro de Omni começa com seu homônimo, um homem de grande fé e devoção. Omni era um homem de fé, dedicado a preservar a história sagrada de seu povo. Ele guardou fielmente as placas que continham a história sagrada de seu povo, assegurando que as gerações futuras conhecessem seu legado. Omni nos fala de sua própria retidão e também da iniquidade de seu povo, que levou a muitas guerras e conflitos, refletindo a luta constante entre o bem e o mal. O registro então passa para Amaron, filho de Omni, que continuou a missão de seu pai. Amaron continuou a guardar as placas e escreveu sobre as lutas contínuas de seu povo, documentando os desafios e as provações que enfrentaram. Depois de Amaron, o registro foi para seu irmão, Quemish, que também adicionou seu próprio relato. Quemish adicionou seu próprio relato, falando dos conflitos contínuos e das dificuldades que seu povo enfrentava. O registro continua através das gerações, cada guardião adicionando suas próprias experiências e testemunhos. Aprendemos sobre Abinadom, um fiel guardião dos registros, e também sobre Amalequi, o último escritor do Livro de Omni, que concluiu o relato. Todos esses homens testemunharam tempos difíceis, mas permaneceram fiéis aos mandamentos de Deus e continuaram a manter um registro de seu povo, garantindo que suas histórias não fossem esquecidas. O Livro de Omni não é apenas uma crônica de guerras e dificuldades. Ele também inclui uma história de esperança, a história da descoberta de Zaraenla pelos nefitas. Os nefitas vagavam pelo deserto há muitos anos, procurando um lugar para se estabelecer. Eles eram liderados por um homem chamado Mosias, um profeta. Deus disse a Mosias para liderar seu povo. Eles viajaram por muitos dias e finalmente encontraram um grupo de pessoas conhecido como o povo de Zaraenla. Eles também eram descendentes da casa de Israel e haviam deixado Jerusalém séculos antes. Os nefitas e o povo de Zaraenla ficaram muito felizes em se encontrar. Ambos haviam mantido a língua e a religião de seus antepassados. Se sentiram como se tivessem encontrado uma terra prometida, como encontrar água no deserto. Mosias era um líder justo e sábio. O povo de Zaraenla acolheu os nefitas e permitiu que vivessem em sua terra. Mosias foi nomeado seu rei e uniu os dois grupos de pessoas, criando um tempo de paz e prosperidade. Mosias era um rei justo, que governava com justiça. Ele também era um profeta e recebia revelações de Deus, que compartilhava com seu povo.
ensinando-lhe sobre o Evangelho de Jesus Cristo. O reinado de Mosias foi uma época de grande crescimento espiritual para seu povo. Ele estabeleceu um novo sistema de governo baseado nas leis de Deus e também promoveu a educação e a alfabetização, permitindo que seu povo aprendesse com as Escrituras. Seção 5. A expedição zenifita. Um retorno à Terra Prometida. Durante o reinado de Mosias, um grupo de nefitas desejou retornar à sua própria terra, a terra que seus ancestrais haviam deixado para trás. Seu líder era um homem chamado Zenife. Mosias deu-lhes permissão para ir e também provisões para sua jornada. Os zenifitas viajaram de volta para a terra de Nefe, a terra onde a família de Leí se estabeleceu pela primeira vez. Eles conseguiram estabelecer uma colônia, mas logo enfrentaram desafios. Eles estavam cercados por lamanitas, outro grupo de pessoas que vivia na terra. O povo de Zenife teve que se defender. O livro de Omni conta a história de suas guerras e lutas. Aprendemos sobre suas vitórias e derrotas e também sobre sua fé em Deus. Seção 6. O apelo de Amaleque. Um chamado para lembrar e retornar a Deus. O livro de Omni termina com as palavras de Amaleque, o último descendente de Omni, a guardar as placas. Amaleque viveu em uma época de grande iniquidade. Ele viu seu povo se afastando de Deus e sabia que o julgamento estava chegando. Amaleque escreveu suas palavras finais como um apelo às gerações futuras. Ele os incentivou a se lembrarem de Deus, lembrando-os do poder e da misericórdia de Deus, e também os advertiu sobre as consequências do pecado. Sua mensagem é atemporal e tão relevante para nós hoje quanto era para seu povo. As palavras de Amaleque são um chamado ao arrependimento, um lembrete de que Deus nos ama e quer que retornemos a Ele. Seção 7. Passando a tocha. De Amaleque ao rei Benjamim. Amaleque sabia que seu tempo estava curto. Ele precisava colocar as placas em mãos seguras. Ele confiou os registros sagrados ao rei Benjamim, um rei justo, assim como Mosias. Essa transferência de registros foi um evento importante, garantindo a preservação da história nefita e mostrando que Deus tinha um plano. Ele usaria esses registros para ensinar às gerações futuras. O rei Benjamim foi um digno recebedor dessa sagrada confiança. Mais tarde, ele usaria esses registros para ensinar seu próprio povo, compartilhando as palavras dos profetas com eles e ajudando-os a se aproximar de Deus. Seção 8. O livro de Omni. Um testamento da mão guia de Deus. O livro de Omni é um poderoso testemunho do amor de Deus. Ele nos mostra que Deus está sempre com seu povo, guiando-os mesmo em tempos difíceis. O livro fala de guerras, migrações e jornadas espirituais. Em tudo isso, vemos a mão de Deus em ação. O livro de Omni é um lembrete de que não estamos sozinhos. Deus está sempre conosco. Ele nunca nos deixará nem nos abandonará. Quando enfrentamos desafios, podemos recorrer a Ele. Ele nos dará força e orientação. Podemos encontrar esperança e inspiração nas histórias do livro de Omni. Podemos aprender com os exemplos daqueles que vieram antes de nós. Podemos também encontrar conforto em saber que Deus está no controle. Seção 9. Um convite para crer, encontrando esperança e inspiração nas Escrituras Antigas. O livro de Mórmon, incluindo o livro de Omni, é mais do que apenas um livro de história. Ele é um guia espiritual que nos conecta com o divino. É um livro de escrituras sagradas, repleto de sabedoria e ensinamentos profundos. Ele contém a palavra de Deus, transmitida através dos tempos. Ensina-nos sobre o Evangelho de Jesus Cristo e seus princípios eternos. Mostra-nos o caminho para encontrar paz e felicidade nesta vida, e também o caminho para retornar a viver com Deus após esta vida. É um mapa espiritual para nossa jornada.
Convido você a ler o livro de Omni por si mesmo e descobrir suas verdades. Ao ler, convido você a ponderar a mensagem e refletir profundamente. Pergunte a si mesmo como ela se aplica à sua vida e às suas circunstâncias pessoais. Sei que ao fazer isso, você será edificado, se sentirá mais perto de Deus e encontrará esperança para o futuro. Sua fé será fortalecida. O livro de Mórmon, incluindo o livro de Omni, é um presente de Deus para todos nós. É um presente de amor, esperança e verdade, destinado a iluminar nossas vidas. Abra seu coração para sua mensagem. Acredite em suas palavras e deixe que elas transformem sua vida. Sei que isso abençoará a sua vida de maneiras que você nunca imaginou.